Ora, muito bom dia, doutor. Bom dia, Dr. Jorge Ferreira. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite Obrigado e estar hoje pelo aqui. convite. Doutor, como eu estava aqui agora mesmo a falar com os nossos telespectadores, não é? Eles estão-nos a ver e estão-nos a ouvir. Psicoterapia. Há muitas ideias formadas, umas negativas, outras positivas, não é? Porque as pessoas geralmente quando ouvem falar sobre esta palavra, psicoterapia, isso deve ser alguém que, pronto, não está assim muito bem da cabeça, pronto. Até diria de tudo o que é psicologia, De né? tudo, Pode pronto. haver assim. Esclareça-nos um pouco, doutor, sobre este tema, a psicoterapia. Não, a psicoterapia pode ser um pouco para toda a gente, porque a psicoterapia pode servir para desenvolvimento pessoal, porque o grande objetivo da psicoterapia é proporcionar transformação. Transformação que deve afetar a nossa mente, de maneira a que depois possa, em consequência, gerar modificação ao nível das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Sendo assim, a psicoterapia pode ter como objetivos desenvolvimento pessoal, a pessoa adquirir determinadas competências que podem ser úteis na sua vida profissional, até na sua vida social, pessoal, e porque assim o entende, recorre a um psicólogo. Convém dizer que este tipo de objetivo não é o mais utilizado, portanto as pessoas não procuram a psicoterapia muito por isto, mas já que estamos a falar de psicoterapia, é bom dar esta nota, Sim. abrir que a psicoterapia de facto pode ser para alguém que simplesmente quer desenvolver competências, entre outras formas que existem em termos sociais de poder proporcionar isso, a psicoterapia é também uma delas. Depois, a psicoterapia pode ser para alguém que de alguma forma tem algum tipo de mal-estar, algum tipo de sofrimento, e essa é a razão mais utilizada pelas pessoas para procurarem a psicoterapia. Quando estamos a falar de mal-estar ou de sofrimento, isto não significa necessariamente que a pessoa está doente ou tem uma perturbação. Pode ser o caso, mas a maior parte das pessoas que procuram a psicoterapia não estão propriamente doentes, ou pelo menos gravemente doentes. São pessoas que têm algumas dificuldades, algum tipo de sofrimento, estão presas a algumas emoções que as estão a atrapalhar, estão a viver alguns medos, alguns comportamentos que lhes estão a provocar alguma dificuldade, enfim, Gostos, problemas de ansiedade, problemas com eventos que causam emoções negativas, desgostos, desilusões, perdas afetivas, que podem incluir um pouco de tudo, porque nós, pessoas, ligamos-nos a muita coisa. Naturalmente, quando se perde alguém querido, um familiar ou um amigo, isso coloca-se desde logo, mas, por exemplo, há pessoas que sofrem imenso com a perda de animais, por exemplo, Sim. e aí podemos à mesma falar da mesma de forma. luto, dificuldade em lidar com o luto, em fazer o processo de recuperação, etc. Ou às vezes até desilusões relacionadas com projetos muito importantes, objetivos muito importantes que as pessoas tinham e que não conseguiram alcançar e que os deixam numa situação de dificuldade. Portanto, as razões podem ser muito a ansiedade, por exemplo, que é um problema que aparece muito na consulta psicológica e, portanto, nos processos de psicoterapia, que pode gerar N tipos de problemas, dificuldades, sintomas, e portanto há um leque muito diversificado de problemas que podem levar as pessoas à psicoterapia. Portanto, a psicoterapia é mesmo para todos e não é para pessoas que têm necessariamente desordens mentais. Também pode ser, porque essas pessoas também podem beneficiar da psicoterapia, deste método de intervenção psicológico, mas curiosamente essas pessoas que estão nessa situação, em primeiro lugar, muitas vezes até precisam de recorrer à ajuda química, medicamentosa, não é? Psiquiátrica.
porque se estiverem nessa situação, muitas vezes não estão em condição de fazer a psicoterapia. E aqui desmistificamos exatamente aquela ideia de que a psicoterapia é para pessoas, como se diz na gíria em linguagem mais ligeira, que estão malucas ou doidas. Não, pelo contrário, muitas vezes as pessoas que de facto têm um problema desta natureza, que pode ser classificado como perturbação mental, precisam primeiro de regular alguns aspectos do seu humor, do seu pensamento, para depois poderem beneficiar daquilo que a psicoterapia oferece. Porque a psicoterapia baseia só no diálogo. Exatamente. E, aliás, até calculo que até muitas vezes seja do próprio psiquiatra que depois encaminha a pessoa para ela ir à psicoterapia. Sim. Já depois de feita a parte dele, não é? Assim. Exatamente. Ou até a intervenção em conjunto, não é? Felizmente hoje em dia já estamos muito mais abertos em relação a isso, quer os médicos, os psiquiatras, quer os psicólogos, e portanto tanto pode e tanto acontece o psiquiatra enviar um doente para a psicologia para fazer um processo de psicoterapia, porque os medicamentos têm um tipo de atuação. E, portanto, às vezes as pessoas precisam de outro tipo de transformação que os medicamentos não permitem. Do mesmo modo, nós psicólogos podemos enviar alguém para a psiquiatria para fazer avaliação e para ser medicado de maneira a que os aspectos sejam regulados, porque a nossa intervenção não permite ter esse tipo de atuação, não é? E muitas vezes esta conjugação, esta sinergia de intervenções gera mais valias, não é? E é muito proveitosa. Resultados mais rápidos, mais... Posso dar um exemplo simples, por exemplo, alguém que tem problemas de ansiedade e que por isso está a ter o sono afetado. Por exemplo, a regulação do sono é uma coisa muito importante que nós não damos muitas vezes muita importância, e só damos quando, neste caso não é quando dói, como acontece com o braço ou com a perna, mas é quando estamos com insónia, estamos a dormir mal e percebemos como nos afeta. E, portanto, a regulação do sono, por exemplo, é uma coisa que pode ser assistida por medicamentos que podem ajudar aquela pessoa, dormindo melhor, a ficar melhor, e consegue funcionar melhor e até beneficiar mais da psicoterapia, resolver, por exemplo, os seus problemas de ansiedade. Não é? As pessoas, nós temos que ter a consciência que ninguém é igual a ninguém. Exatamente. E que quando alguém procura este tipo de assistência, não é? Quando procura um psicólogo ou um tratamento de psicoterapia, não há que julgar, porque lá está, ninguém é igual a ninguém. Agora, Dr. Jorge, que sintomas é que uma pessoa, portanto, uma pessoa que seja completamente normal, quando eu digo normal, é uma pessoa que anda bem na vida, tem um desgosto, esses fatores que o doutor já há pouco mencionou, mas no seu interior, o que é que ela começa a sentir para que ela seja impulsionada depois a procurar uma consulta de psicoterapia? Bem, em termos de sintomas, podem ser quase todo o tipo. Para já, porque muitos dos problemas a nível psicológico, ansiedade, de coisas depressivas, disfóricas, etc., podem produzir depois alteração a nível das nossas funções somáticas, não é? Físicas do corpo, e ter dor de cabeças, ter problemas a nível cardíaco, por exemplo, taquicardia, sentir em determinados momentos aceleração e, portanto, o coração começa a bater muito depressa, tremer as pernas, ter suores, ter algumas dificuldades de atenção, portanto, as funções mais cognitivas, até de raciocínio ou de memória, portanto, podem ser diversos. Sintomas puramente psicológicos é a pessoa, por exemplo, sentir que está sempre muito preocupada, sentir uma coisa que acontece muitas vezes com as pessoas que têm ansiedade, que é, estejam o que estejam a fazer, volta e meia, a sua consciência é invadida por pensamentos das preocupações que têm. Esses pensamentos chegam, não são convidados, não são voluntários, acedem à nossa consciência, perturbam o que estamos a fazer, prejudicam a nossa atenção e, portanto, muitas vezes o nosso desempenho, e temos dificuldades em controlá-los. Portanto, pode ser isso, pode ser depois as manifestações relacionadas com emoções,
tristeza, angústia. Portanto, há uma panóplia muito alargada de sintomatologia que pode fazer as pessoas procurarem a psicoterapia. E normalmente essa é a razão principal pela qual procuram. É algum tipo de mal-estar. Na maior parte das vezes não estão propriamente doentes, têm algum tipo de dificuldade, de mal-estar, de sofrimento, sobretudo quando sentem mal-estar, aí movimentam-se mais e vão à procura da psicoterapia. Gostava de só comentar uma coisa que disse, que é muito importante: ninguém é igual a ninguém. O papel do psicoterapeuta, uma das condições fundamentais é exatamente não julgar. O que nós temos de fazer é compreender a pessoa, porque é que ela vê as coisas daquela maneira, porque é que as sente assim, porque é que isto ou aquilo a aprisiona, porque nós temos às vezes realidades de vida extremamente duras e as pessoas conseguem aguentar e funcionam bem, são eficazes, não sofrem, podem ter um pouco de preocupação, de ansiedade, mas isso é normal, até um certo ponto é normal, até é desejável porque nos dá uma certa energia. Se eu estiver demasiado relaxado, não consigo. Demasiado relaxado é bom para estar de férias no resort na praia, não é? Se estou, por exemplo, a trabalhar, é bom ter alguma ansiedade no sentido, eu vou cumprir aqui uma função. E, portanto, tenho responsabilidades, tenho alguma preocupação de fazer bem, de me sair bem. Pronto. E, portanto, este aspecto é positivo. Só quando é muito elevado é que, às vezes, traz dificuldades. Então, o terapeuta deve compreender, porque as pessoas são diferentes e, portanto, há pessoas, por exemplo, por coisinhas mínimas, ficam muito em dificuldade, até um pouco desorganizadas, e há outras que não. Pronto. Portanto, compreender como é que aquela pessoa funciona, porque é que ela vê assim, nós chamamos a isso compreensão empática, não é? Ou empatia, que é compreender, não é sentir a mesma coisa que a outra pessoa, porque ela é diferente de nós. Não é? Claro. Pronto, nós os três não sentimos as coisas da mesma maneira. Da mesma forma, exatamente. Não vemos da mesma maneira e não temos as mesmas reações. Há coisas que atrapalham a si que não me atrapalham a mim e vice-versa, não é? E a mesma coisa ao Ricardo. E, portanto, temos que compreender para depois perceber como é que eu posso ajudar esta pessoa. E uma das condições é exatamente não julgar. Eu estou ali para compreender e para facilitar, não para julgar, não é? Porque, de facto, as pessoas são todas diferentes. Não é? E quando se faz psicoterapia percebe-se isso. E isto é muito importante para a psicoterapia porque, independentemente qual é o problema da pessoa, falando assim de uma forma simples e em termos daqueles diagnósticos que são conhecidos e também para as pessoas compreenderem, eu posso ter 2 ou 3 pessoas com depressão ou com problema de ansiedade, mas depois por trás disso está uma pessoa. E as pessoas vivem de maneira diferente com a depressão e com a ansiedade ou com outro problema qualquer. Então nós, os psicoterapeutas, temos que olhar a pessoa, compreendê-la para saber como posso ajudá-la. Então não há receitas. Porque o que serve para uns não serve igualmente para outros, não é? Há alguns princípios, Sim. mas não há receitas. Não, porque senão não vai correr bem. É como as dietas, aquela que Sim. o amigo fez, para mim pode não funcionar. Exatamente. Não é? Mesmo os próprios medicamentos, não é? Sim, a reação do corpo é diferente. Não é? As pessoas não reagem da mesma maneira, etc. E numa consulta de psicoterapia, normalmente na primeira consulta será talvez uma consulta só de avaliação, não é? De um bocadinho apalpar o terreno, não é? Para saber o que é que está ali à nossa frente, ou à vossa frente. E as pessoas, normalmente, porque elas procuram, elas abrem-se facilmente na primeira consulta? Ou... Sim, eu diria que sim. Eu acho que o passo que custa muitas vezes às pessoas a dar é ir à consulta. Quando vão, com algumas exceções de pessoas que, ou pela sua personalidade, ou pelo estado que estão a viver de muita dificuldade e têm dificuldade em pôr para fora aquilo que estão a viver, apesar de terem decidido ir à psicoterapia, a maioria das pessoas hoje em dia, quando vai, fala de uma forma mais ou menos aberta, alguns até muito aberta sobre as suas questões, mesmo questões às vezes um bocadinho mais difíceis ou de natureza que podemos classificar como mais íntima, mas conseguem falar sobre isso. E, portanto, normalmente isso corre bem.
A questão da primeira consulta que falou, que é muito importante, já agora aproveitamos para falar sobre isso. Normalmente, na primeira consulta é muito importante perceber o que é que está a incomodar aquela pessoa, o que é que está a dificultar, a causar mal-estar. E, portanto, normalmente a avaliação que fazemos é uma avaliação baseada só na observação, porque ao vermos as pessoas já captamos uma série de coisas, dado o treino que temos, e conversar com ela. Ele já nos avaliou Ricardo, de cabeça nós aos pés. já estamos. Já somos muito Já simpáticos. Fortes mesmo. Já estamos, pronto. E a entrevista, ou seja, a conversa, para perceber não só o que a pessoa diz, mas como o diz, a ressonância emocional com que relata os acontecimentos. Isso vai-nos dando logo uma série de informações que nos permitem construir uma primeira impressão sobre aquela pessoa e sobre o problema que ela está a viver. Depois, a partir daí, dependendo dos psicólogos, e já agora posso introduzir aqui uma questão que é, existem vários modelos de psicoterapia e, portanto, isso às vezes cria diferenças relativamente grandes na forma como os psicólogos trabalham com os seus pacientes. Normalmente o que eu costumo fazer e que no Learn to Be fazemos de uma forma geral, digamos assim, é depois desta primeira consulta, se considerarmos suficiente que a informação que temos sobre a pessoa, fazemos uma avaliação mais específica para nos dar mais informação sobre o funcionamento da pessoa, construir objetivos para a psicoterapia. A minha ideia de psicoterapia, esta é muito a minha ideia, não é uma coisa relativamente difusa em que vamos falando, vamos trabalhando e vamos tentando que a pessoa se vá modificando. Temos que ter objetivos. Nós, os humanos, funcionamos melhor com objetivos. Criamos um motivo, temos um caminho, temos uma direção e ficamos mais ativos, dá-nos mais condição até para avaliar se estamos a ir bem ou não. Estou-me a aproximar do objetivo ou não? Se não defino objetivo, não posso saber tão bem. Portanto, a minha ideia de psicoterapia é algo com objetivos claros, combinados com a pessoa, porque a avaliação depois que é feita é partilhada, é conversada, para a pessoa ver até que ponto se identifica com aquilo que nós encontramos e depois combinamos um plano de trabalho, que é o plano terapêutico, com objetivos definidos, para que a pessoa também perceba o que é que está a fazer, para quê, como é que está a caminhar, para ela própria ir devolvendo o que se passa, porque o mais importante não é o que se passa no consultório, é o que se passa lá fora. Se a pessoa conseguir aplicar lá fora o que ganha na psicoterapia, ganhar autonomia, ganhar iniciativa, ganhar a diminuição do seu medo, da sua tristeza e conseguir aplicar isso no dia-a-dia, então aí estamos de facto a conseguir alcançar o que se pretende com a psicoterapia, que é a transformação. E quando as pessoas voltam uma segunda vez, nota que as pessoas cumprem à risca todos os conselhos e essas indicações, não é? Que no fundo vocês dão também para que a pessoa possa pôr em prática para haver um melhoramento na sua vida, não é? Vocês veem que elas põem em prática. Ou é melhor não responder? Ou é melhor não responder? Não. Eu acho que é bom respondermos a tudo, até para as pessoas ficarem as pessoas que estão a assistir o mais à vontade possível e o mais conhecedoras do que é este processo da psicoterapia, para caso um dia necessitem, estarem confortáveis para o poderem utilizar, não é? Eu diria que há um pouco de tudo. A maior parte das pessoas, sim, cumpre as coisas combinadas, esforça-se. Alguns têm mais dificuldade, outros podem ter algumas resistências, não é? Seja por dificuldade, seja por, às vezes, não estarem ainda suficientemente preparados para... Isto também porquê? Isto abre-nos a porta para falarmos aqui de um aspecto que eu acho que é muito importante. O terapeuta deve ser um facilitador. A responsabilidade de modificar é da pessoa, não do psicoterapeuta. Ok? E essa deve ser uma função do psicoterapeuta, responsabilizar a pessoa é que está a fazer escolhas, a pessoa é que está a esforçar-se por modificar o seu comportamento.
O psicoterapeuta ajuda, é um facilitador da transformação. Não é, passa a expressão, um mago, era bom que fosse, entre aspas, que proporciona isso à pessoa. Isso não existe. Isso não existe. Pelo menos na psicologia.